Bom dia! Hoje é segunda-feira, 13 de novembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Novembro é o mês dedicado à conscientização de doenças masculinas, em especial o câncer de próstata. O Novembro Azul foca a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. E é o câncer de próstata que abre a nossa semana. Afinal, este é o câncer mais comum entre os homens e provoca a morte em 29% dos casos. Para tratar do assunto, o Bom Dia Baixada recebe o médico urologista Manuel Ramos. Doutor Manuel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado, Nathalie. Eu estou muito alegre por estar aqui, uma vez que tem tanto urologista hoje jovem que poderia, e vocês convidaram um decano da urologia santista e urologia paulista. Estou muito feliz em estar aqui para responder o que houver de perguntas interessadas em saber sobre a glândula da próstata, que eu sei tanto porque tenho estudado há tantos anos. A gente gosta da experiência aqui na nossa bancada. E a radioterapeuta Osana Esté, por quem eu tenho particularmente um carinho muito grande, ela é uma das minhas médicas, vocês que me acompanham sabem que eu tratei de um câncer de colo de útero e ela acabou virando uma das minhas anjos de jaleco e sabe tudo também de radioterapia. Doutora Osana, seja muito bem-vinda ao nosso programa, muito bom dia. Obrigada pelo convite, estou aqui para tentar esclarecer o máximo que a gente puder sobre o câncer de próstata, que infelizmente ainda é muito incidente, principalmente nas fases mais avançadas aqui no Brasil. Então, estou à disposição. E você que está em casa ou que está saindo de casa pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988 77 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Doutor, o que é o câncer de próstata? A próstata é uma glândula que só o homem tem e ela colabora em 30% do ejaculado na hora do prazer do homem. Então, 60% da vesícula seminal, 30% vem da próstata, 5% vem das glândulas periuretrais e 5% vem do testículo, dando a 2 a 6 ml de ejaculado. E a próstata contribui com esses 30%, que é para dar alimentação para o espermatozoide. Como ele tem um pH alcalino e vai cair num pH ácido, se não tiver essa proteção com líquidos, proteínas e vitaminas, ela poderá morrer rápido. Ela morre. Assim, existe essa proteção do líquido da próstata para que o espermatozoide complemente o que ele veio fazer, que é encontrar o óvulo e fazer a fecundação. Doutora Osana, por que ainda é tão grande o número de mortes causadas por câncer de próstata? Eu dei no começo, na abertura do nosso programa, um índice de quase 29%. 30% dos homens com câncer de próstata morrem da doença. Porque, infelizmente, a gente ainda tem um preconceito muito grande para chegar ao diagnóstico. E chegando ao diagnóstico, muitas vezes nós temos os tumores mais avançados. E realmente, nessa fase, é mais difícil o controle ou mesmo a cura da doença. Então, infelizmente, a gente tem dados em que, entre as neoplasias em homens, o câncer de próstata é o segundo incidente, né? O primeiro é um câncer de pulmão e o segundo é um câncer de próstata ainda. Então, ainda temos muito preconceito quanto ao diagnóstico. Doutor Manuel, a única maneira segura de se diagnosticar o câncer de próstata ainda é o exame de toque? É um deles. O PSA, inicialmente, ele nos responde mais rápido sobre a malignização de alguma célula, o PSA. O toque vem completar o que o PSA já está nos dizendo. Inicialmente, o nosso dedo não consegue captar o tumor. E o PSA já está sugerindo que está havendo um tumor. Então, nós já podemos utilizar a biópsia para tentar localizar já essa célula que está se iniciando malignamente. Quando a gente fala em diagnóstico precoce, doutor, o câncer de próstata, assim como o câncer de mama, o senhor me corrija se eu estiver errada, ele não, quando ele é diagnosticado, a gente não consegue prevenir da forma de não tê-lo, mas a gente consegue prevenir o início da doença e aí atacar ela de maneira mais
ofensiva para que ela não se manifeste, é isso mesmo? É isso mesmo. O que nós estamos, a medicina hoje está sabendo é o seguinte, aos 50 anos, 5% dos homens estão com câncer. Aos 60, passa para 15%. Aos 80, 50%. E aos 100, todos nós homens vamos ter uma célula maligna. Por quê? Porque todo dia a gente come para fazer células. E essas células tanto podem ser boazinhas como mazinhas. Nós temos protetores que não deixam se transformar em mazinhas. Mas quando esses protetores vêm hereditariamente mais cedo, mais precoce, aí aparece o câncer. Doutora Rosana, quando a gente fala de preconceito, a gente pode dizer que o homem está sendo vítima do seu próprio preconceito? É uma questão cultural essa questão do exame de toque? Sim, é uma questão cultural e o que a gente percebe, o doutor Manuel pode complementar também na sua prática em consultório, que normalmente o homem é difícil ele procurar espontaneamente, tá certo, o consultório por sintomas de câncer de próstata. Que nós sabemos que o câncer de próstata, ele não tem sintomas na fase inicial. Né? Ele é silencioso, a gente pode dizer. Exatamente. Assim, né? Então, o que acontece? Muitas vezes é a própria companheira ou a parceira que acaba levando esse homem a fazer alguns exames, tá certo? Então, isso é importante também. E o que acontece? Que nas fases iniciais, a gente não tem isso. Então, na prática, né, do consultório, o que acontece? O paciente vem e fala assim, doutor, eu estou com câncer de próstata, mas eu não sinto nada. Então, assim, exatamente o diagnóstico precoce é isso. Evitar chegar com sintomas, que são sangue na urina, sangue na ejaculação, dor na ejaculação. Então, para se chegar nesses sintomas, é porque o tumor ele já está numa fase mais avançada. Então, realmente, não esperar ter sintomas para procurar fazer os exames, que hoje em dia estão disponíveis. Então, não são exames difíceis de serem feitos. Tá certo? Então, temos um arsenal bom de exames que juntos, combinados, o toque retal e o exame do PSA, podem ajudar e muito... É a grande fórmula, né? Exatamente, no diagnóstico precoce dessa doença. Doutor, esse é mesmo o perfil dos seus pacientes, levados por mulheres, muitas vezes, e não levados por vou me cuidar, vou me prevenir? É isso mesmo. Eu sempre costumo falar no meu consultório que quando a mulher vai junto com o homem é porque gosta muito do homem. Quando ela, por qualquer motivo, se recusa aí, é porque não está muito interessado no homem. Mas, como brincadeira que eu estou falando, o que eu consigo saber é o seguinte, todos nós homens vamos ter uma hipertrofia benigna da próstata, que é o HPB. Essa hipertrofia confunde muitas vezes com os reais sintomas do câncer. Como ele vai diminuindo a capacidade de urinar, primeiramente, o homem urina livre aos 20 anos. Quando está acabado de fazer, o homem, o jato miccional é livre. Aos 31, 35, começa a ter uma obstrução leve. Essa obstrução vai continuando até chegar à obstrução razoável. E 5% dos homens acabam tendo uma obstrução total. O que quer dizer? Não conseguem urinar. Não conseguem fazer. Nós temos que colocar a sonda e essa sonda depois é que vai nos ajudar a completar o tratamento. Essa hipertrofia, se não tratada adequadamente, ela pode evoluir para um câncer, doutor, ou não? Não, nós não temos essa relação. Essa relação. O câncer já está determinado que um dia vai aparecer por causa dos elementos que se formam continuadamente as células e tem um fator que quer fazer a transformação. Enquanto nós tivermos uma certa substância, certas células que nos protegem, esse câncer não aparece. O envelhecimento, na opinião de vocês, a gente tem ao longo aqui do ano, mês passado foi mês do Outubro Rosa, esse mês é o mês do Novembro Azul, dezembro é o mês do Dezembro Laranja por causa do câncer de pele, e a gente vê que a incidência de casos de câncer tem aumentado. Na opinião de vocês, é porque as pessoas têm se prevenido ou porque a nossa população está envelhecendo e aí a gente perde estas células boazinhas que nos protegem? Na realidade, é as duas coisas, né? Hoje em dia, temos um envelhecimento da população, isso é muito importante.
Então, doenças que antes não tinham tanta incidência começam a ter, e o Brasil, infelizmente, não está preparado para uma política de saúde para isso. Temos que nos preparar, porque as futuras gerações vão viver mais, né? E o arsenal da medicina hoje também colabora com esse diagnóstico mais precoce. Então, vamos colocar assim, hoje você tem um ultrassom, mamografias no caso da mulher, você tem o exame de PSA, então você tem alguns exames laboratoriais e de imagem que podem nos auxiliar e muito no diagnóstico dessas doenças que antes ficavam, vamos colocar assim, escondidas, né? Ou seja, só quando elas realmente estavam numa manifestação muito mais avançada é que conseguíamos detectar. Tá certo? Então, hoje, vou dar um exemplo. Por exemplo, no caso do câncer de mama. Antes, só quando era palpável, você tinha realmente o diagnóstico do nódulo de mama. E aí ele já estava muitas vezes avançado, exatamente. Né? E hoje, não. Na realidade, quando você faz a mamografia preventivamente, você pode ver microcalcificações, onde realmente o dedo humano não tem condições de detectar isso. Como o doutor Manuel mesmo comentou, muitas vezes só o toque retal não é suficiente, porque você perde essa noção porque a digital humana ela não consegue saber desses detalhes. Então, na realidade, hoje nós temos um arsenal que faz com que tenha mais, realmente, mais diagnóstico. E, além disso, não podemos esquecer, né, que hoje temos alimentos mais processados, que fazem também com que surjam outros tipos de doenças, como o aumento também do colesterol, sedentarismo, enfim, tudo isso colaborando para o surgimento de doenças que antes você levava mais tempo para se aparecer, hoje não. Hoje você tem... Se manifestam muito mais cedo, né? Um aparecimento muito mais precoce, infelizmente. Mas, realmente, felizmente também, temos esse arsenal que nos ajuda. Né? O senhor concorda? Excelente a resposta. Eu tenho a falar para vocês também que não é só um tipo de câncer. Nós temos vários tipos de câncer. Quando o adenocarcinoma é o tradicional, que dá PSA, mas nós temos sarcomas, temos outros tipos de câncer de próstata que acabam não sendo revelados pelo PSA. E é aí que entra o famigerado dedo, para que ele possa nos trazer a verdade verdadeira. Quando a gente pensa em... A gente tem o câncer diagnosticado, a gente tem a questão do exame feito. Como que é o tratamento desse paciente, doutor, com o câncer, com o diagnóstico feito? Quando há indicação cirúrgica, quando há indicação apenas para radioterapia? É isso que nós temos que avisar o nosso paciente. Uma vez diagnosticado o câncer, nós não temos clara evidência do tratamento. Por quê? Porque tem uma classificação que ele vai ser feito. Se tiver 3+3, por exemplo, uma classificação que nós temos, é quase que benigno. A gente nem faz nada com ele, acompanha. Quando ele é mais, a graduação dele vai para 4, 5, 3+4, 3+5, aí é que se revela que pode ser muito mais grave o tumor. E aí tem outras opções para a gente fazer, desde a cirurgia, desde a radioterapia, desde a hormonioterapia, vários outros tipos que a gente pode utilizar de acordo com o paciente, porque depende da idade dele, depende da saúde, como ele está havendo, aí é que se vai tomar uma decisão. Mas até então, nós não temos inicialmente qual é o melhor tratamento para ele. Hoje o perfil do paciente com câncer de próstata qual é, doutor? O perfil com câncer de próstata? Ainda são pessoas mais idosas ou o câncer está se manifestando em pessoas mais jovens? Então, como temos manifestação em mais jovens, esse é quase indicado para cirurgia ou para radioterapia. Quando já está com idade avançada, 80, 90, a gente só faz na expectativa, faz o acompanhamento, a vigilância ativa que a gente chama. Qual que é a questão da hereditariedade com o câncer de próstata? E isso interfere, por exemplo, na idade em que o homem precisa começar a fazer os exames preventivos? Diretamente. Se tem na família o pai, os irmãos, tios, então há uma prevalência maior que ele possa vir a evoluir para o seu câncer hereditário. Mas não é obrigatório. Muitos acabam não tendo, enquanto uns têm, outros não. Então também não é obrigatoriamente que a gente siga
que na família teve, mas fazemos com uma atenção melhor, mais apurada, esses elementos que tem na família condição de desenvolver um câncer. 40 ou 50 anos, qual que é a idade que o homem deve começar a fazer os seus exames preventivos, doutor? A Sociedade Brasileira de Urologia começa aos 45 anos com o PSA e aos 50 anos com o toque. Mas se tiver essas alterações que nós acabamos de falar na família, então a gente começa mais cedo para que não seja surpreendido futuramente com o desenvolvimento do câncer. Doutora Rosana, o país tem uma política pública de combate ao câncer, seja ele de próstata, seja ele de mama, enfim, do câncer, porque é uma doença que hoje, se antigamente a gente tinha medo de falar do câncer, hoje se fala com muito mais frequência. Certo. Não, o Brasil ele tem uma política... Está evoluindo? Está evoluindo, mas não é ainda o que a gente realmente necessita, porque não esquecer que o Brasil tem dimensões enormes, né? Continentais, exatamente. Né? E mesmo se a gente for pegar a região da Baixada Santista, temos diferenças. Então, por exemplo, uma população, muitas vezes de Mongaguá, é diferente de uma população de Santos. Então, isso tudo deve ser levado em consideração. Mas, hoje em dia, você tem algumas políticas onde você tem um tempo para o tratamento, tá? Dessa doença a partir do diagnóstico, tá certo? Então, isso está sendo muito importante, eu acho que está abrangendo cada vez mais. Hoje em dia, realmente você tem uma maior abrangência e como tratar. De nada adianta você ter o diagnóstico e não poder tratar a doença, exatamente, né? Exatamente. Então, nós temos uma política onde você tem um tempo para esse tratamento todo, tá certo? Então, infelizmente, ainda se tem uma fila de espera, né? No caso da radioterapia, sabemos que ainda o Brasil, pelo fato de ter dimensões muito grandes, ainda tem poucas máquinas, então realmente se tem uma fila grande para o tratamento. Então, como o Dr. Manuel mesmo falou, quando o paciente chega, no caso específico de um câncer de próstata, há de se ver qual que é o perfil desse paciente. Nós temos traçado alguns perfis. Bem rapidamente, um perfil de baixo risco, que é normalmente esse paciente onde você tem um tumor que, vamos colocar entre aspas, não é tão agressivo, pelas características da biópsia, do PSA, da idade dele e com outros exames que podem nos ajudar a dizer que esse tumor está confinado apenas à próstata. Não vai dar metástase, para quem está em casa entender. É mais difícil de dar metástase. A metástase. Temos o paciente que está inserido no perfil de risco intermediário, onde é aquele em que você realmente opta por um tratamento, inicialmente, porque ele tem uma chance de desenvolvimento, né, de metástase, é pequeno ainda, mas existe, tá certo? E o de alto risco, onde realmente esse paciente exige um tratamento um pouco mais agressivo, tá certo? Sob o ponto de vista de todo o arsenal que nós temos, seja ele muitas vezes cirúrgico, da radioterapia ou mesmo hormonioterapia. E, atualmente, muito se falando também em quimioterapia, coisa que há algum tempo atrás... Não se falava, né? Não se falava, mas que, por exemplo, hoje em dia a medicina, ela consegue, principalmente nos casos de neoplasias ou de cânceres, ter uma sobrevida maior. Então, antes, aqueles pacientes que morriam logo após o diagnóstico ou logo após um tratamento inicial, hoje se verifica o quê? Que esse paciente ele tem uma sobrevida maior. Tendo uma sobrevida maior, ou seja, vivendo mais, esse paciente vai ter outros locais de chance de ter câncer. Ou de ter em segundo, terceiro, 4 cânceres, porque ele já tem essa hereditariedade, já não tem aqueles fatores protetores, como o doutor Manuel comentou, onde tem uma multiplicação desordenada de células. E essas células podem também, em outros locais, serem afetados. Então, você fala mais em um tratamento sistêmico, ou seja, com quimioterapia, abrangendo outros órgãos também. E aproveitar o fim de tarde e ver o pôr do sol na orla é um presente para quem mora ou visita o litoral. Com o horário de verão e os dias mais longos, muita gente aproveita para curtir a beira-mar depois de um dia de trabalho. O relógio marca as 7 da noite. Noite? O dia ainda está claro?
melhor para quem gosta do horário de verão e aproveita as últimas horas de luz do dia para passear na orla. Esse período no final do dia, a gente chega do trabalho, ainda pode vir dar uma caminhada, né? Com esse solzinho, então é muito bom. Dá mais tempo de fazer mais coisa à noite, parece que o dia fica mais longo, dá para aproveitar mais. Santos é uma cidade com orla extensa, são quase 8 quilômetros. E um dos pontos mais movimentados é a Fonte do Sapo, no bairro da Aparecida. Vitor sempre traz o filho Samuel, de 4 anos, para brincar aqui. A gente pode trazer ele para fora de casa, deixar ele longe de tablet, telefone, iPhone, esse tipo de coisa, curtindo o esporte aí, tá pedalando e alguma coisa nesse sentido, ar fresco, ficar aqui próximo à praia, natureza, é legal. Jonathan também aproveita para passear com os 3 filhos, depois que as crianças saem da escola. A gente tem que arrumar alguma distração para eles, então é um bom entretenimento a praia para a gente levar eles para se divertir. Seja para brincar com os filhos, caminhar, correr ou andar de bicicleta, cada um encontra a melhor forma de curtir esses dias em que o sol parece que demora para ir embora. O horário de verão segue até 17 de fevereiro. Restam mais 3 meses para poder admirar a beleza de um fim de tarde na Praia de Santos. Os dias mais longos são realmente uma delícia. Difícil é acordar de madrugada e, ao invés de ver a luz do sol, ainda ver a luz da lua. E voltamos com os nossos convidados. Hoje o Bom Dia Baixada recebe o médico urologista Manuel Ramos e a radioterapeuta Osana Esther. Falamos sobre o câncer de próstata, afinal estamos no Novembro Azul. Você pode participar através do nosso WhatsApp ou da nossa fanpage, onde estamos ao vivo desde as 8 horas da manhã. Doutor Manuel, em que casos a cirurgia é indicada e como ela é feita, doutor? Então, a cirurgia evoluiu muito. Eu sou do tempo em que o paciente era operado sem PSA, porque o PSA surgiu em 1979 e só foi introduzido na clínica diária em 1992. Então, esse PSA é recente. E nós não tínhamos essa evolução tão clara que nós temos hoje do câncer de próstata. Então, tinha tradicional, a gente fazia uma incisão abaixo do umbigo para extrair a próstata. Hoje, com todas as revelações que a medicina tem a tal de robótica. Em determinados países, como nos Estados Unidos, 80% das cirurgias hoje se utiliza a robótica para fazer a prostatectomia radical. Aqui no Brasil isso ainda não é uma realidade, né, doutor? Da robótica. É exceção. Alguns hospitais em São Paulo, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, o Hospital Alemão, eles já têm o robô à disposição. Mas é uma cirurgia muito cara e que poucos são aqueles privilegiados que podem fazer essa cirurgia. A máxima ainda é a tradicional, que a gente faz aberta, ou então a videolaparoscopia, que também está em grande evolução, e futuramente vai ser a robótica. Como é o pós-operatório? Como deve ser o pós-operatório, doutor? O pós-operatório, ele é um pouco, mais ou menos 10 dias com a sonda, permanece sondado, depois é que faça a extração da sonda, a retirada, para ver se já está conseguindo urinar melhor. Então, o que nós vemos hoje é que evoluiu demais a cirurgia e que não é para o paciente nada do outro... Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Doutora Osana, radioterapia. Muitas vezes, a gente falou rapidamente no bloco anterior, muitas vezes a radioterapia ela é a principal indicação para o tratamento do câncer de próstata. E existem muitos mitos ainda sobre a radioterapia. Para quem está em casa nos entender, radioterapia, ela é um processo seguro? Como o Dr. Manuel falou, a radioterapia também teve uma evolução muito grande. Hoje em dia, nós fazemos praticamente a radioterapia envolvendo tecnologia computadorizada. Então, o mínimo que se faz é uma radioterapia que a gente diz conformacional, onde então nós agregamos uma tomografia computadorizada daquele segmento pélvico aonde está alojada a próstata
E a partir desse exame, nós delimitamos a área aonde vai ser o nosso alvo. Que é o que a gente chama de período de planejamento, mais ou menos. Então, na realidade, a partir desse exame, nós então vamos demarcar a área que vai ser o nosso alvo de tratamento e, a partir daquilo, protegemos todos os órgãos ao redor, ou seja, o reto e a bexiga, que estão muito próximos a essa área. Claro que com o tratamento há uma reação inflamatória local, aonde realmente se pode observar sintomas durante o tratamento, como, por exemplo, cistites, retites, mas que hoje em dia, o doutor pode então confirmar meus dados, nós tínhamos, antes da incorporação desse exame diagnóstico no planejamento do tratamento, tínhamos altos índices de retite, de cistites. Hoje realmente caiu bastante esses índices por causa dessa incorporação tecnológica, tá certo? Então, na realidade, a radioterapia hoje é uma radioterapia extremamente segura. Atualmente, nós viemos agora da Astro, que é realmente o nosso guideline, ou seja, por onde nós seguimos, e cada vez mais se nota a incorporação do PET-CT também, que é um exame que se faz para caracterizar o local aonde se tem o câncer, e a ressonância também nos ajuda a delimitar cada vez mais apenas o órgão, a área a ser tratada, protegendo-se todo o resto. Então, hoje em dia, cada vez mais tem-se a incorporação desses exames para evitar os efeitos colaterais indesejáveis da radiação. Essa evolução tecnológica tem repercutido mesmo, doutor, na diminuição dos efeitos colaterais dos pacientes que o senhor atende, por exemplo? Sim, houve uma mudança muito grande que nós tínhamos do passado para o presente. Hoje, os resultados que a colega acabou de falar são patentes e nós não rejeitamos em mandar para o paciente para a radioterapia alguns casos que na evolução poderiam se transformar diferentemente. Mas eu tenho uma notícia a dar, que eu estou em contato com o urologista Miguel Struge, que é o que nós temos em São Paulo e que está no Brasil um dos melhores. Referência. Ele está acompanhando na Alemanha um estudo experimental que provavelmente possa haver o futuro esteja relacionado a isso, que a gente possa destruir o tumor agora já avançado, mas a perspectiva é que futuramente esse tumor no início possa ser implodido e acabarmos com vários tipos de câncer que hoje tipo uma litotripsia, vamos pensar assim. Isso, a litotripsia é como implosão uma implosão do cálculo renal. Mas aí seria da célula, descoberta a célula, e utilizando radioisótopo, utilizando outras evoluções da medicina que nós temos como PET scan, nós poderemos localizar a célula e fazer a destruição dessa célula. Isso seria uma revolução, né, na medicina e no tratamento de vários cânceres em geral. Sim, né? A notícia é excelente, que acabaria até com o robô, não haveria necessidade de nós utilizarmos essas evoluções que nós temos. Doutora Zana, o que é a radioterapia? Por que ela é o tratamento tão indicado muitas vezes para o câncer de próstata? Na realidade, a radioterapia se utiliza de uma fonte de energia, né, para destruir ou inativar as células cancerosas, certo? Então, ela, na realidade, é um tratamento localizado, isso é muito importante de se frisar. Então, na realidade, como o Dr. Manuel mesmo colocou nesse avanço, nesse estudo experimental, não deixa de usar uma radiação, Sim. que um radioisótopo é uma radiação. Por quê? Porque a radiação, na realidade, ela tem duas ações, vamos colocar de uma forma bem simples. Uma ação direta no DNA da célula e uma ação indireta na molécula de água da célula, como um todo. E a radiação age nessas duas moléculas, levando a uma alteração desse DNA, levando a então uma apoptose, ou uma morte celular. É isso que nós queremos, que a célula não se reproduza e morra, porque a célula, o que ela quer? Ela quer se reproduzir. Então, nós
conseguimos alterar esse mecanismo de ação. Então, na realidade, esse é o princípio básico da radioterapia, que já é utilizada há mais de 100 anos, nós sabemos disso, mas que vem evoluindo cada vez mais na tentativa de sempre estar localizado e tentar evitar ao máximo os efeitos colaterais nas estruturas adjacentes, ou seja, nas estruturas ao redor que não têm câncer, mas que estão inseridas no organismo, tá muito certo? Próximas, muitas vezes. E que estão lá, ok? Então, na realidade, todo esse avanço é exatamente para isso. Doutora Zana, como que são definidas o número de sessões que o paciente vai precisar fazer? Lembra no início que eu te falei que nós fazemos um perfil de pacientes, né? Colocamos ele, então, em baixo risco, risco intermediário e em alto risco. Isso são definições protocolares internacionais, tá certo? E dependendo, então, desse perfil do paciente, eu vou caracterizar quantas sessões ele vai fazer, quanto de radiação eu vou ter que realmente entregar para esse paciente para que realmente eu tenha um controle ou uma cura da doença, tá certo? Então, na realidade, são protocolos internacionais que nós seguimos. Eu sempre falo para os meus pacientes, nós seguimos protocolos internacionais, por quê? Porque, de repente, o paciente muda de convênio, muda de cidade, muda de médico, muda de país, e nós precisamos falar uma linguagem médica única, mundial, onde nós seguimos esses protocolos. Isso ainda é um desafio, né, doutora? Essa linguagem médica mundial, né? Não, eu acho que hoje a gente tem condições, sim, de seguir, tá? Porque nós temos também que lutar por uma padronização internacional, tá certo? Principalmente onde nós trabalhamos. Tá certo? Isso é muito importante. Claro, se você tem uma condição mínima de trabalho, é diferente. Agora, quando você tem uma condição de padrão internacional, sim, você deve e pode fornecer isso. Doutor, qual que é a diferença entre a hipertrofia da próstata e o câncer de próstata? Então, a hipertrofia, como nós falamos, ela é desenvolvida pelo hormônio da testosterona, que a partir dos 20 anos, quando o homem está feito, começa a fazer a sua iniciação sexual, aquela coisa, e essas células que dependem da testosterona, de hidrotestosterona, vão se depositar ao nível da uretra prostática. E nessa uretra prostática é que passa a fase da micção. E vai havendo um estreitamento provocado pelo adenoma, que é benigno e que isso é natural para todo homem. Uns mais, outros menos. A gente sabe que 5% vão fazer obstrução total, 95% vão conviver com o seu adenoma, com o seu crescimento. Agora, o câncer da próstata é uma modificação celular. A célula obedece, toda hora está sendo reproduzida e aparece uma linhagem que começa a se modificar, que não tem o mesmo, como a doutora explicou, não tem o mesmo DNA. Então, esse é o aparecimento do câncer. Mas lembrar que essa graduação do câncer são vários. Tem câncer aparentemente bonzinho. Então, não vamos já ficar que vai ter problema com a célula que se transformou. Ela pode se considerar que vai evoluir bem. Então, não há necessidade, muitas vezes, de o paciente receber aquele impacto que está com câncer. Para ele, a primeira coisa que fala, doutor, vou morrer. Quanto mais eu tenho de vida? Essa é a problema. Não tem nenhum organismo igual ao outro. Todos nós somos diferentes. Quem vai contar essa história é o próprio paciente. Ainda se tem muito essa visão de que quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, a primeira coisa que vem na cabeça é eu vou morrer? Sem dúvida nenhuma. Então, é como o doutor colocou, quanto tempo eu vou ter, ou então, não quero dar trabalho para minha família. A primeira sensação é essa, de inutilidade. Então, eu quero deixar bem claro aqui, como o doutor colocou, que isso é um mito total que eu faço questão de derrubar cada dia que um paciente me pergunta isso. Porque realmente hoje, com todo o arsenal que nós temos uma sobrevida desses pacientes muito longa. Eu até brinco muito com alguns pacientes meus
que eu até brinco aqui agora com o meu marido que está aqui perto de mim, e eu falo assim, gente, eu estou há mais tempo com alguns pacientes do que casada. Eu falo com meus pacientes, eu estou há mais tempo com o senhor do que com o meu marido, quer dizer, então eu brinco muito, por quê? Porque hoje nós temos uma sobrevida muito grande, os pacientes tendem a ter uma qualidade de vida também muito boa. Então, isso se fala muito em qualquer congresso que nós vamos. Não é só o tratamento, é a qualidade de vida que esse paciente vai ter depois do tratamento. E hoje em dia, cada vez mais, nós estamos conseguindo isso. Então, a tendência do câncer em qualquer lugar que você vai, isso se fala muito hoje em dia também na França, na Inglaterra, se fala muito, principalmente no europeu, porque tem realmente uma sobrevida grande, a população é mais velha. Então, o que se fala? Que hoje em dia você tem que ter uma qualidade, tá certo? E não esquecer que algumas doenças que hoje toda a população convive, muita gente convive, diabetes, pressão alta, também não tem cura. Mas que a pessoa convive com isso. E a tendência nesses países, e se Deus quiser o Brasil vai chegar também nisso, é você conviver com essa doença. É você saber que teve, saber que tem que fazer todo o acompanhamento e conviver com ela. Mas você não está com uma faca no peito, né? Apontada. Você não é inútil, você não é um indivíduo que pode voltar a trabalhar. Temos muitos pacientes que estão trabalhando, estão úteis, estão inseridos na sociedade. O doutor sabe disso, eu também sei. Então, muitos pacientes que lhe atendem no supermercado ou no banco, que passaram por isso e estão aqui trabalhando, úteis. Então, por favor, não se sintam inutilizados por conta disso. Pelo contrário, é uma fase, passou, você volta a ser inserido na sociedade. E eu sou prova disso. Volta a ser inserido e volta muito mais forte. Doutor, essa autoestima é muito importante durante todo o tratamento, né? Natalia, eu tenho um exemplo do nosso comunicador grande, que é o Silvio Santos. Quando o Silvio Santos era mais jovem, acompanhou o irmão de 50 anos, o Léo Santos, a um oncologista. E aí ele ficou tão assustado com o que o irmão estava sofrendo, que perguntou ao médico, escute, eu também vou ter isso? Ele falou, provavelmente o senhor vai ter. E o que eu devo fazer para não sofrer o que o meu irmão está sofrendo? Aí o colega disse, eu tenho que vir aqui de 6 em 6 meses. E o colega eu conheço, eu perguntava a ele, como é que está o estado? Ele nem deixa nem chegar os 6 meses, já aparece no consultório. Bom, a coisa evoluiu e eu não sei se a população está acompanhando. Silvio Santos com câncer de próstata aos 84 anos. Foi feita a cirurgia há 2 anos atrás. E o que nós estamos acompanhando? Se você quiser ver o Silvio Santos domingo, está lá na SBT falando sobre quem quer dinheiro, Por quê? Curado, aparentemente curado, feliz e contente, aos 86 anos. Isso é para saber que a duração, hoje, nós temos, a medicina está tão bem que podemos acompanhar, sem esse terror de que ele não tem vai morrer. E hoje falamos sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Na bancada, o médico urologista Manuel Ramos e a radioterapeuta Osana Esther. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage. A gente falou muito no bloco anterior sobre a questão do segmento, né, do acompanhamento do paciente. A gente pode dizer, e essa pergunta eu estendo aos dois, que uma pessoa quando tem diagnóstico de câncer, neoplasia, ela pode ser curada ou ela sempre será uma portadora da neoplasia? Bom, eu acredito assim, que você tendo essa deficiência dos protetores, né, que vão ali parar um crescimento anormal, você sim é um portador sempre de um câncer. Porém, como a gente está frisando bastante, você pode ter um controle dessa doença, conviver com ela normalmente. O HIV está aí para isso, né? Para mostrar isso. E, na realidade, o importante, é claro,
estar sempre fazendo os exames preventivos, até para realmente detectar uma possível recaída. E hoje se tem tratamentos variados para isso. Então, realmente, uma pessoa que é portadora tem que tomar cuidado, porque realmente ela potencialmente pode desenvolver realmente novamente o tumor, que é a recaída. Porém, é o que a gente chama na medicina de recidiva. Exatamente. Porém, não esquecer que hoje em dia nós estamos com um arsenal terapêutico, ou seja, uma modalidade de tratamento que cada vez mais investe no controle primário dessa doença. Seja a cirurgia, seja a radioterapia, enfim, nós sempre vamos investir no primeiro tratamento, e esse sendo, claro, o mais importante. Por isso que é muito importante, voltamos a frisar nesse assunto, na prevenção. Precoce, onde as taxas de cura ou de controle da doença são muito altos. Então, realmente, isso é muito importante em qualquer tipo de neoplasia, em qualquer tipo de câncer. Tá certo? O senhor concorda, doutor? Natália, eu tive um exemplo no consultório. Um paciente acabou de fazer exame, eu tive a infelicidade de falar para ele que, felizmente, o seu tumorzinho não chegou. O que, doutor? O senhor acha que vai chegar? Ele falou para mim. Sim, todo dia a gente come para fazer células, e essas células a gente não sabe a direção, pode se transformar. Eu não esperava isso. Eu venho aqui todo ano, para não ter o tumor. Eu disse, mas eu não posso evitar. Aqui eu só faço constatar. Exatamente. Então está errado a prevenção. Prevenção era para não ter. Ele discutiu comigo que ele iria lá todo ano para não ter. Mas quem sou eu para evitar? Não. A gente vai para constatar. Então, realmente, ele tem alguma coisa que a gente precisa explicar melhor nas palavras, para ele saber que o tumor pode vir a qualquer momento, a qualquer pessoa, em qualquer lugar, etc, etc. Doutor, uma dúvida que aflige muitos homens. O câncer de próstata, ele causa impotência? Pode causar a impotência? Não, não. Isso é mito? Isso é mito, porque temos exemplos dos mais variados. A gente só causa impotência no homem quando lesa o nervo que faz a ereção. Se esse nervo não for lesado, ele pode persistir, continuar com o seu libido sem que haja interrupção da ereção. Então, quem não procura o médico com medo de ficar impotente é uma bobagem, É bobagem. Nós temos vários detalhes para que ele possa manter isso até o resto da vida. Doutora Osana, falando um pouquinho sobre segmento, aproveitando a pergunta que eu fiz no começo desse bloco, o segmento, existe um protocolo do câncer que todo paciente que tem câncer fica sob uma observação mais constante por 5 anos. Por que 5 anos? E depois desses 5 anos, ele está livre de uma manifestação de câncer em outro órgão? No câncer de próstata, não funciona bem nesses 5 anos. Na realidade, a gente sabe que é um tipo de tumor extremamente lento, o crescimento é lento. Então, na realidade, isso no câncer de próstata pode se estender até mais. Eu tenho pacientes que, por exemplo, pegando exemplos então como o doutor, operaram, fizeram uma prostatectomia radical há 15, 12 anos atrás. E o PSA voltou a crescer depois de todo esse tempo. Então, por quê? Porque a biologia celular desse tipo de tumor na próstata, ele é muito mais lentificado. Então, na realidade, é uma observação e um segmento muito mais prolongado, tá certo? Em alguns tipos de tumores ou neoplasias, isso não acontece. A biologia é um pouco diferente. Então, nós temos a maioria das recaídas acontecendo nesse prazo de 2 anos e depois se estendendo até 5 anos. Então, podendo haver realmente a recidiva ou a recaída desse tumor nesse prazo, principalmente, 90% dos casos. E isso pode ser em outro órgão, não precisa ser necessariamente na próstata ou na mama, sim, em outro órgão. Em outro órgão. Só que, no caso específico da próstata, a gente tem que estender esse acompanhamento maior, vamos dizer, de uma faixa maior ainda, tá certo? Porque a característica dele
é ser extremamente lento. Doutor, nós temos pouco mais de 5 minutos de programa. Eu gostaria muito que o senhor, como médico urologista, olhasse para aquela câmera ali e desse um recado para todos os homens que estão nos assistindo, porque nós estamos no mês de prevenção e de detecção precoce. No entanto, nós precisamos e devemos falar de câncer o ano todo, porque falando, informando é que a gente consegue diminuir essas taxas tão altas que a gente deu aí no começo do programa. A minha mensagem que eu gostaria de deixar para todos os homens é que esse exame com o dedo não humilha ninguém. É um exame rápido, não leva nem 3 segundos e passam para nós todas as informações que nós precisamos. Está mole ou está duro? Está pequeno? Está grande? Está liso? Está rugoso? Está fixo? Está móvel? Está com dor ou sem dor? Tudo isso nós conseguimos em décimos de segundo para informar que está tudo bem com a glândula, não precisa se assustar. Então, vão ao médico, vão ao seu urologista, não vai ser nada de outro mundo fazer esse toque, porque eu tenho pacientes que levaram 10 anos para chegar no meu consultório, ao final diz, espera aí, o exame é esse? Eu levei tanto tempo, com tanto medo, pensando, então, isso é uma realidade, não dói, não precisa ficar humilhado. Isso é o natural para nós que fazemos isso com qualquer tipo de local do corpo. A mão, o pé, o pênis ou a cabeça é um órgão como outro qualquer para nós médicos. Doutora Rosana, o seu recado agora. Eu queria deixar um recado agora, porque a gente está falando da saúde do homem, né? E deixar um recado aqui para o autoexame do homem. O que eu quero dizer com isso? Não esquecer de autoexame dos testículos, porque infelizmente o câncer de testículo abrange uma faixa etária do homem que está na reprodução, ou seja, dos 18 aos 30 anos. E o que a gente observa é que é um pouco relegado isso. Então, muitas vezes o paciente procura o urologista quando já tem algum nódulo grande, observado principalmente, por exemplo, depois de um jogo de futebol, leva uma bolada, enfim. Então, homens, não se esqueçam também do autoexame dos testículos, avaliar como é que está, se houve um aumento, se um está igual ao outro, e também palpar a virilha para ver se não tem nenhum linfonodo, nenhuma íngua, isso é importante. E outra coisa importante, não menos importante, principalmente, infelizmente no Brasil, altos índices de CA de pênis, de câncer de pênis, relacionados à higiene. Então, tomar cuidado também, sempre estar fazendo o autoexame e higiene nesse local. Esse é o recado também que eu deixo. Homens, cuidem-se, não esperem o pior acontecer para procurar um médico. Doutor Manuel, muito obrigado pela participação do senhor no nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado a vocês, estar sempre à disposição para pertencer a uma mesa tão bacana que foi a nossa. Doutora Rosana, muito obrigada pela tua participação. A senhora sabe que é mais do que uma médica, para mim é uma amiga e foi uma grande honra tê-la aqui na nossa bancada. Obrigada pelo convite de poder participar e poder levar a nossa mensagem para todos que estão nos vendo agora. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.